Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro Leadcast, o podcast do Lead Goiás. Conheça um pouco mais da nossa história. Roda a vinheta. Leadcast, a voz da liderança em Goiás. Produção Lead Goiás. Estamos aqui com nossos membros presidentes dos comitês do Lead Goiás, Ana Flávia Canedo. Obrigado, Ana Flávia, por estar aqui no primeiro Leadcast, nosso podcast, falando um pouco dos nossos projetos do Lead. Se apresente um pouco aí para os nossos filiados, nossos ouvintes. Prazer, obrigada pela iniciativa de estar fazendo esse primeiro podcast de muitos. Sou Ana Flávia, sou presidente do Lead Mulher, sócia diretora da OM Incorporadora, uma entusiasta realmente aí do empreendedorismo feminino. Obrigado. Temos aqui o nosso mais novo empossado, Marcelo Camorim, um paulistano. Ao vivo e em cores. Ao vivo em cores, um paulistano, quase goiano. Metade goiano, metade paulista. E aceitou o desafio e de assumir o nosso novo comitê de CEOs. Obrigado, Camorim, por aceitar esse desafio. Se apresente um pouco aí para que todos possam conhecer um pouco mais. Quem é o Marcelo Camorim? Bom, primeiramente, eu cumprimentar meus colegas aqui de bancada, né? Então, muito obrigado, Cleidstone, Ana. Muito obrigado. E o nosso amigo que está lá, nos assistindo agora neste momento, diretamente do YouTube. Muito obrigado por você estar aqui e vou me apresentar. Talvez você me conheça, outros não. Então, eu sou o Camorim, estou aqui em Goiânia já há aproximadamente 16 anos de vida. Tenho várias atividades aqui no estado de Goiás, já fui presidente de várias empresas, sou comentarista da Jovem Pan, sou presidente do que você chama de comitê, eu chamo de fórum, do Fórum de CEO, recentemente inaugurado, um grande desafio. Também sou empresário, sou presidente do conselho de administração de um grupo aqui no estado, que você deve conhecer como Irmão Soares. Hoje é um grupo, e são 7 empresas com 2 fundos de investimento. Enfim, nós temos aí muitas atividades e agora um grande desafio como CEO do Fórum de CEOs. E o nosso ponto principal é fazer melhor e fazer diferente. Essa é a nossa grande proposta. Isso aí. Vou me apresentar também, né, para quem não me conhece. Claro. Eu sou o Cleidstone, sou o CEO do Lead, presidente do Lead Futuro. Minha história começa no empreendedorismo jovem. Lá em 2006, fui presidente da AGE Goiás, uma associação de jovens empresários. A gente fazia um trabalho social, entrei como um voluntário para disseminar o empreendedorismo, poder levar essa cultura a jovens empresários e empreendedores. Hoje eu sou engenheiro civil, tenho uma construtora, a CSM Engenharia, e em 2019 eu fui convidado a fazer parte do Lead. Entrei como um sócio do Lead e estou tocando essa operação desde 2019 e ajudando a fomentar o empreendedorismo em novos ares, né, aqui no Lead Goiás. Então, isso é um pouco do que a gente vem fazendo aí e espero poder contribuir cada vez mais aqui com o empresariado goiano, né? Então vamos lá, para a gente poder bater um papo aqui e falar um pouco de legado, né, de história. Queria começar com a Ana Flávia aqui, nossa primeira presidente do comitê do Lead Mulher. Ana Flávia, qual que é a influência, né, que a gente vem muito de vivência, de influência, o meio que a gente vive, né? Seu pai muito empreendedor, um empresário de sucesso, referência aqui no estado de Goiás. E qual que é a influência que sua família teve nessa sua veia empreendedora, nessa sua veia de líder, para poder liderar, aceitar esse desafio, né, de contribuir com essas mulheres empreendedoras aqui em Goiás? Bom, de fato, meu pai é uma grande referência na minha vida, mas eu acredito que a gente nasce com esse mosquitinho do empreendedorismo que pica a gente quando a gente já nasce, né? Porque meu pai, ele não traçou esse destino para mim, por mais que ele fez uma trajetória de crescimento, veio do zero, construiu uma empresa realmente muito relevante aqui no nosso estado de Goiás, ajudou, né, a transformar, como a gente chama aí, o landscape da cidade. Mas ele nunca pegou na minha mão e falou: minha filha, esse é o caminho, vou te dar aqui a rota para você traçar e um dia eu quero que você seja minha sucessora. Isso veio muito de mim mesmo.
Então, eu tive que começar trabalhando em outras empresas. Eu falo que isso foi ótimo. Foi uma grande escola, porque eu aprendi a ser funcionária, entender como que o funcionário pensa, como ele passa também o dono da empresa para trás. E como a gente, como dono de empresa, erra em algumas demandas ou não ouvindo o funcionário que está ali na ponta. Então, essa grande escola foi trabalhar para os outros primeiro. E depois, realmente, fui para minha empresa. A gente tem 10 anos que a gente fez essa transformação dentro da empresa, com um propósito muito mais arrojado, de transformação, de trabalhar sempre no luxo, no alto padrão. E aí você vai pondo as suas teses, né, em prova. E foi um caminho, assim, eu trabalho com engenharia, né? Então foi um caminho muito solitário para mim como mulher. Eu não tinha pares mulheres para trocar. Tinha às vezes minhas funcionárias. Quando eu trabalhei para outras pessoas, eu tinha colegas, mas como funcionárias, mas eu não tinha pares, eu não tinha pessoas que identificassem a minha realidade. A realidade da mulher empreendedora, ela é muito diferente do homem. Não É adianta a muito mais gente. complicado, né, Ana Flávia? É muito complexo. A nossa jornada, ela é tripla realmente. Sempre vai ser, não adianta a gente reclamar. Então a gente tem que aprender a coexistir dentro da nossa realidade. Então isso, o Cleidstone tem muito mérito nisso, de ter sempre me instigado nesse início do empreendedorismo, de abraçar essa causa, né? Porque eu aceitava que eu era sozinha dentro desse cargo e ali permaneceria, cada uma por si, cada uma na sua dor e assim seguir o baile. E ele sempre me falando, vamos abraçar, vamos criar o lead mulher. E eu falava, não, a gente não vai dar certo, não vai dar certo. Então eu fui realmente uma pessoa que, de início, não acreditou. O Cleidstone acreditou muito mais do que eu. Mas chegou uma hora, e por coincidência era até o mês das mães, né? Eu tinha acabado de dar à luz ao meu filho. Eu acho que ele tinha 15 dias que ele tinha nascido. E ele falou assim: é o seguinte, eu vou lançar o Lead Mulher e tipo, 15 dias depois, eu ia estar ia estar com 25 dias que meu filho tinha nascido, eu acho que eu estava com os hormônios alterados, eu não raciocinei bem, E aceitou na hora. e no dia eu aceitei, porque não faz Por sentido eu ter livre e aceito. espontânea pressão, né, Ana Foi, Flávia? foi. Ele fez muita pressão, mas foi por uma. Hoje eu vejo que ele teve uma boa visão. E, e aí, há um ano atrás, no Dia das Mães, por coincidência ou não, a gente lançou o Lead Mulher e viu, né, o Palácio das Esmeraldas lotado de mulheres realmente muito 88 mulheres interessadas, presentes. porque não podia colocar mais, né? Porque a gente tinha mais gente para colocar, mas tinha limite de lugares. E tá sendo uma trajetória bem interessante, bem diferente. E só fazendo um adendo, a história também da Ana Flávia, que às vezes fez também com que eu chegasse aqui, eu vi a minha mãe dona de casa. E aquilo ali me incomodava muito, porque era uma situação onde ela era muito dependente do meu pai, financeiramente, emocionalmente, às vezes de tudo. E eu falava, nossa, eu não quero viver isso de forma alguma, eu quero ser a dona das minhas decisões, das minhas vontades, das minhas conquistas, porque eu falo que ser mãe é o trabalho mais difícil do mundo, é o mais difícil, mas ele ainda não é tão valorizado, né? Então eu chego no fim do dia, eu sei mensurar se hoje eu tô de parabéns, se eu não tô. E essa questão de ser dona de casa, de ser mãe, eu acho que quem decide ser é muito mais forte do que eu, por mais que às vezes pode não parecer, né? Então, elas têm um mérito gigantesco, porque é um trabalho que muitas vezes não é reconhecido, enquanto a gente aqui no meio empresarial consegue ser reconhecido, né? Então, é mais ou menos isso. Show, história, bacana. Bom ter a visão, né, de onde onde sua mãe estava e onde você não queria estar, né? Então isso te ajudou a se tornar a mulher executiva, empreendedora de sucesso que você é hoje.
Parabéns. Vamos lá, Camorim, conhecer um pouco mais aqui da história do mestre Marcelo Camorim, que tem uma trajetória bacana. Eu conheço bastante a história do Camorim. Hoje é um amigo, conselheiro. Eu tenho o prazer e a honra de poder contar aí, de vez em quando, a gente poder trocar ideias sobre negócios, sobre família, sobre amizade. Então, Camorim, eu queria que você contasse um pouco para as pessoas aqui, para que eles pudessem conhecer como começou sua trajetória, de onde você veio. Você já falou que é paulista, veio de São Paulo. Como é que começou sua carreira aí de executivo? Rapaz, você sabe que é interessante, você estava escutando a história da Ana aqui, né? A minha é completamente ao contrário. Você imagina uma pessoa que tinha que dar tudo errado na vida. Pensou? Era eu. E deu certo. Deu certo. Então eu nasci num bairro de periferia, de uma família pobre, de uma mãe faxineira que ninguém estudou. Então eu não tinha referência, não tinha essa comparativo para poder falar assim, poxa vida, eu quero ser empresário, eu quero ser presidente de companhia. Nunca foi assim, né? Então foi meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e vamos embora para onde a gente vai, né? Beleza, até aí foi indo, foi embora, beleza, tá tudo certo. Aí, cara, por incrível que pareça, eu me inscrevi num processo de trainee nas multinacionais, que eles iam nas faculdades. Você já estava na faculdade. Tava na faculdade já, né? E aí o pessoal, porra, ia lá e inscrevia. Hoje é tudo na internet. Você fazia faculdade de quê? Eu fazia de administração de empresas. Ah. A administração é o cara que não sabe o que faz na faculdade, é administração de empresas, né? Beleza. E tô eu com 18 anos, 19 anos, saí do exército, beleza. Aí chegaram uns caras lá para fazer um programa de trainee, né? Pô, beleza. Aí eu falei, legal, cara, vou fazer. Quem era? Pricewaterhouse, Ernst Young, KPMG. Você não sabia nem o que era isso. Não sabia nem o que era. Aí os caras falaram, é legal porque usa terno. Eu falei, pô, legal, bacana. E me inscrevi. Cara, foram 10 etapas. Cara, e eu passei. Puta, nem sabia disso. Beleza, passei, tá tudo certo. Maravilha, fui lá no primeiro dia, pá, os caras não falavam português. E eu mal falava the book on the table. Mal falava isso. Beleza, tá tudo certo, e assim foi a vida, e assim fui indo, um desafio atrás de desafio, fui embora, de repente eu era diretor de multinacional, de repente eu era diretor Latinoamérica, de repente eu era VP, de repente eu fui CCO. Pronto, as coisas foram acontecendo na vida, né? E uma coisa é certa, eu até digo pro meu amigo que tá me vendo agora, o cavalo ele passa uma vez só na tua frente. Se você não pular, você tem que esperar o próximo cavalo, que ele pode demorar 30 anos ou ele nunca mais pode passar. Ou ele pode passar outras vezes e você não estar preparado para montar nesse cavalo. Pronto. Então eu montei em todos. Todos os cavalos que passaram na minha frente eu montei. E tô montando até hoje. Passou um agora. Você é presidente do comitê do Isso, CEO. passou. Aí, ó. O que eu fiz? Subi no cavalo. Então, meu amigo que está me vendo aqui, minha amiga, é o seguinte. Se você não tomar risco na tua vida, você não sai de nenhum lugar. Não adianta, não funciona. E eu adotei tomar risco. Eu tomo risco controlado. Então eu vou para cima, faço acontecer. E deu certo até agora. Eu nunca fui comentarista de economia. A Jovem Pan falou, vamos fazer um teste? Vamos. Eu tô há 6 anos Você falando ao topou o vivo. Desafio e tá lá até hoje. Eu tô há 6 anos falando ao vivo. Nós falamos para aproximadamente 30 a 40 mil pessoas por minuto. E estamos ao vivo toda segunda-feira das 8h30 às 10. Então, quer dizer, o cavalo passa na frente. Mais um cavalo que passou riado. Mais um eu montei nele também. Não imaginava que ia ser assim. Da mesma forma foi quando eu cheguei aqui no estado de Goiás. Eu lembro quando você comentou comigo, a gente estava lá no Metropolitan falando assim, ó, fui convidado pela Jovem Pan para fazer um teste. Se der certo, a gente vai continuar. Falei, você tem 6 anos. Eu lembro da gente conversando lá no Metropolitan. Se não, não. Entendeu? Só para passar a fala, vamos pro próximo bloco, como é que eu cheguei aqui no estado de Goiás, cara? Eu estava na Galeazzi, eu fui sócio da Galeazzi há muitos anos, São Paulo, um grande escritório, Cláudio Galeazzi, para quem conhece, enfim, o grande reestruturador. Muito bem, estavam na mesa lá em São Paulo o seu Elon e o seu Odilon, que são os fundadores da Irmão Soares. Eu não estava no projeto. Quem estava era um colega meu.
Eu estava no Grupo Silvio Santos, fazendo um projeto no Grupo Silvio Santos, pela Galeazzi. Foi literalmente assim, mais um cavalo, só pra gente finalizar o tema. Eu tava passando na porta, assim, ó, na porta. Aí o meu colega falou assim, Ô Camorim, vem cá um pouquinho. O que você tá fazendo? Eu falei, não, eu tô no Grupo Silvio Santos e agora eu tô tomando um cafezinho aqui. Você conhece o seu Odilon? Não, não conheço. Ah, tudo bem e tal. Aí o seu Odilon falou assim pra ele, pro meu amigo lá, quem que vai ser o presidente da minha empresa? Aí olhou, você. Eu falei, eu? É, você. Segunda-feira você embarca, tá bom? Tá bom. Beleza, tá bom. Eu nem sabia quem era o cliente. Eu não fiz o projeto. Eu não sabia onde é que era Goiás. Eu não sabia nem onde era Goiânia. E tô aqui há 16 anos. Então, resumo da história. Recuperou a empresa e tá um E sucesso. muitas. Hoje são 7 empresas com 2 fundos de investimento. Isso é só uma parte da história, né? Eu fui o cara que fez a recuperação judicial da mesma empresa 2 vezes. Drogaria Santa Marta. Tirou ela da recuperação 2 vezes. O cavalo passou na porta. Então, meu amigo que está ali vendo, se passar na tua porta, sobe. Depois você vai ver se ele é paraguaio ou se ele é puro sangue Isso inglês. você dá conta de ficar montado. É E o isso que aí. você precisa fazer para ficar montado? É isso aí. Então, Essa é a sacada. bacana, parabéns, Camorim. Na Flávia falando aí aquela hora do questão do seu pai nunca te influenciou, né? É tão engraçado quando a gente tem essa veia empreendedora. Só contar um pouco da minha história aqui. Eu trabalhava com meu pai, sempre também muito empreendedor. Eu com 15 anos, eu tive um primeiro escritório de fazer projetos. Meu pai tinha me dado um computador na época, pagado um curso para mim de AutoCAD, comecei a fazer projetos. Aí acabou que não deu certo, fui trabalhar com meu pai novamente. E aí, trabalhar com o pai, a gente sabe, é difícil. Ainda mais eu e meu pai, a gente é muito parecido e tem muita divergência. Total. Falei assim, não vou trabalhar com meu pai, não. Na época eu falei, vou trabalhar, vou estudar para um concurso. Na época tava tendo muito concurso, falei, eu vi um concurso, tinha uns primos, uns amigos estudando pro concurso da Polícia Rodoviária Federal. Falei, Pronto, tá aí, ó. PRF. Na época, o salário, eu lembro direitinho, na época o salário era tipo uns R$2.000, era muito dinheiro. Era muito. Falei, nossa, eu ganhei esse dinheiro, não preciso mais nada. Revólver na cintura, carteira na mão. Não, esse dinheiro aí eu tô rico. Tô rico. E aí, peguei e comecei a estudar. E aí, tinha um cursinho ali na T1. Peguei e falei, vou fazer esse cursinho. Entrei no cursinho. E um dia na segunda-feira, eu cheguei numa aula atrasada. Cheguei atrasado, a sala lotada. Naquela época, o cursinho era assim, a sala tupida de gente. Tinha uma cadeira disponível. Sentei nessa cadeira. Como eu cheguei atrasado, eu pedi. Aí tinha uma menina do meu lado. Falei assim: no intervalo você me empresta seu caderno e anotar o que eu perdi da aula? Ela falou: me empresta. Só que a menina conversava tanto no intervalo, em vez dela sair, deixar o estudando, ela ficou conversando comigo. Conversando, o que você faz da vida e tal, não sei o que, não sei o que. E a gente ficou amigo. Ela falou: você conhece a AGE? Eu falei, que AGE? Não, nesse mesmo dia ela ficou falando: você conhece a AGE e tal? Que AGE, minha filha? Eu queria estudar. É associação de empresário, não, minha filha. Eu vou estudar, tô estudando para concurso. Se funcionário Sou público, concurseiro. quer saber de AGE, não. Não, porque é muito bacana. O namorado da minha amiga é o presidente e tal. E eu, AGE, vai ter uma feijoada dos empresários. Que empresário? Quer saber de empresário, não. Quero passar no concurso. E tal. E ela me incentivou aí nessa feijoada. Aí eu peguei e fui. Conheci na época, o presidente, que era o Marduk. Virou um amigo, irmão meu, e minha história virou pro outro lado. Eu larguei, nem fui fazer concurso mais. Não quer mais ser PRF. Voltei para trabalhar como empresário e foi onde comecei a história na AGE e vim parar no LID. Olha pra você ver como chama essa menina, pra você agradecer ela. Liane. Já rezou? Foi pra Trindade a pé, agradecendo ela? Virou amiga, ela mudou pra São Paulo, ela era a melhor amiga da esposa do Marduk, hoje a Rejane. E a gente ficou muito amigo, o Marduk foi meu padrinho de casamento, meu amigo, meu irmão até hoje. Então assim, olha pra você ver como uma pessoa ajudou a mudar a minha história e eu estar aqui onde eu tô graças a ela. Porque você montou no cavalo arriado. Exatamente. Exatamente, o cavalo passou de eu conhecer a AGE. Se eu tivesse falado exatamente igual o Camorim, não quero não. Eu falei, você ia tentar ser PRF até hoje. Eu ia falar assim, não quero saber disso não. Ele falou, deixa eu conhecer esse negócio. Conheci, comecei nas reuniões, Camorim. Tinha reunião, eu não sabia o que era. Chegava nas reuniões, acontecia na FIEG, não tinha local para acontecia na FIEG. Não conhecia ninguém, mas
exatamente o cavalo pulando e eu sem saber nada. O que que é associação? Não sabia. O que que é federação? E eu estava lá no meio, comecei a conhecer as pessoas, Isso comecei aí. a desenvolver um projeto lá, fui convidado a ser coordenador do Feirão do Imposto, depois virei coordenador do Feirão do Imposto a nível nacional, depois virei diretor, virei presidente. Então, assim, Pronto. as coisas vão acontecendo do cavalo que você Você falou. tem que subir, cara. As coisas vão acontecendo. Depois você vê se é Paraguai ou puro sangue. Mas sobe no bicho. Exatamente. Vamos falar aqui agora um pouco do futuro do LEAD, né? A gente tem tantos projetos bacanas, a gente vem construindo esse legado, né, Ana Flávia? Com já há mais de um ano aí, o Camorim começou agora, a gente já fez um primeiro evento, a gente vai falar daqui a pouco. Mas, Ana Flávia, eu queria que você falasse um pouco, que você tem liderado, né, essas mulheres do LEAD Mulher com muita maestria, você vem conseguido cada vez mais conquistar mais mulheres para que possam fazer parte desse grupo e somar na vida e transformar a vida dessas mulheres, né? Como tem sido essa participação dessas mulheres? O que que você tem observado? Qual o impacto desses eventos, desses encontros na vida dessas mulheres empreendedoras aqui de Goiás? Bom, acho que é bom a gente lembrar de alguns dados para entender a importância de um movimento como esse. Apenas 6% das mulheres no Brasil são CEOs de empresa. E em cargos de liderança, apenas 34%. Então, a gente não tem nem uma equivalência, né? A gente ainda está muito desproporcional em relação aos cargos ocupados por homens. Então, movimentos como esse são extremamente relevantes, porque eu sempre falo que uma mulher, ela carrega outras mulheres. Quando ela abre um caminho, quando ela assume um cargo de diretoria, de relevância, ela sempre vai querer levar outras mulheres com ela, porque ela entende o caminho, como foi difícil para ela. E eu tenho uma questão social também. Eu falo que uma mulher, ela não, como muitas vezes, não necessariamente elas serão mães, mas muitas são ou serão mães, ela, ela já pensa que ela quer um mundo melhor para os filhos dela crescerem. Então, ela pensa em uma questão assim, até da sociedade para ela. Não apenas da empresa. Eu entendo que às vezes os homens, eles não criticando de forma alguma, mas é um jeito de ser, eles são bem focados, né? Nós, Em mulheres, resultado em financeiro. resultado. Então, às vezes, ele está ali muito dedicado na empresa dele. E a gente quer mudar o ecossistema todo ao nosso Com redor. certeza. Então, desde a nossa funcionária que trabalha às vezes na limpeza e não consegue uma creche para chegar lá no horário. Isso foi uma coisa que a gente falou naquele evento com o Sandro Mabel, né? Uhum. Como aquela mudança que ele ia fazer na vida do CMEI, que ele ia mudar o horário do CMEI, Para mais cedo, né? como aquilo ia mudar drasticamente Impacta a vida dessas mulheres, das né? mulheres, iam poder prover melhor, um futuro melhor para os filhos dela. E, consequentemente, ele não imaginava como isso ia acarretar numa sociedade muito melhor, com pessoas mais qualificadas, com trabalhos dignos aqui dentro da sociedade. Então, só para a gente entender, né, o nosso cenário, como é importante e relevante esse movimento do Lead Mulher. Então, hoje, a gente está crescendo, até gostaria de convidar cada vez mais mulheres. Eu falo que eu dependo de uma para chamar a outra, eu não conheço todas as empresárias mulheres de Goiânia, do estado de Goiás. Temos filiadas que são do interior também, Rio Verde, e queremos ter todas elas junto com a gente. A gente faz encontros uma vez por mês, na parte da manhã, até a gente tenta se adequar muito à realidade, à logística, porque, igual eu falo, a gente tem 3 jornadas e a principal de todas é a nossa família. Então, eu entendo muito que entregar o filho na escola ou buscar o filho na escola é fundamental para elas. Então, a gente se adequa sempre a isso. E estamos fazendo um movimento muito bonito, muito legal. Tivemos, nesse 1 ano de trajetória, eu quis realmente também que, além de valorizar o feminino, a gente valorizasse o da terra, o Made in Goiás, né? Eu tentei trazer muitas mulheres goianas para falar, propositalmente, porque a gente tem que aprender a valorizar não apenas aquela mulher, mas aquela mulher
massa, que tem um conteúdo incrível, uma história, uma É um trajetória, legado, né? um legado, e ela é goiana, porque a gente tem muito essa mania de pagar um curso fora de Goiânia, valorizar muitas vezes o que está em São Paulo, sendo que a gente tem pessoas incríveis e que trazem uma riqueza de conhecimento muito grande para a gente. Então a gente já teve as meninas do Fast Escova, iFood, Mairá do iFood. Mairá do iFood, É uma mulher goiana e referência nacional, né? De uma referência nacional, multinacional. rede nacional do iFood, que é uma empresa que, que assim, é referência hoje a nível mundial, eu acho, Uhum. já, né? A Graziella da Regra, que é a maior distribuidora Ambev do Brasil, número 1. As meninas da Festa Escova, que, assim, eu já perdi a conta de quantas franquias elas têm, capa de Referência Forbes, também referência, nacional. creio que elas têm referência nacional, provavelmente extremamente copiadas. As pessoas tentam, né? Não conseguem, mas eu acho que é o último número que eu vi, elas já estavam com 300 franquias. Flamboyant, a Manuela, né? Manuela do Flamboyant, não é a Manuela, a Alessandra. Alessandra. E o Flamboyant assim, transformou. A gente pode falar que o Flamboyant transformou a nossa cidade, né? O Flamboyant, só um adendo aqui, que eu fiquei sabendo uma história, o Flamboyant é um case de sucesso de shopping a nível nacional, sim. de resultado. É mesmo. Então, assim, é um case a nível nacional. Você vê aqui em Goiânia. É um shopping Morumbi em Goiânia. Isso. Tranquilamente. E assim, a gente tem que dar um mérito, elas já pegaram realmente uma coisa muito legal do pai dela, do avô dela, mas elas dobraram a meta real, isso é palpável, isso é tangível. E 3 mulheres juntas, né, atrás desse shopping. Então a gente teve muitos nomes muito legais, pessoas muito incríveis, e vamos ter muitas outras mais. E eu fico feliz que a gente conseguiu trazer mulheres goianas, porque a gente também tem que valorizar o nosso. E é por isso que a gente entende que esse movimento do Lead Mulher, o Lead Futuro, o Lead CEO, que a gente tem essa oportunidade de estar aqui em Goiânia, não precisando viajar, não precisando pagar uma passagem, hospedagem, se deslocar. Às vezes a vida é super corrida, ainda mais pessoas em cargos de relevância. E ter essa oportunidade de ter eventos desse nível aqui e do network, porque isso também é outra coisa que a gente fomenta muito. Eu já fechei negócios com várias pessoas lá dentro, fiquei super feliz de fazer conexões de outras pessoas na último evento com a Graziella, por exemplo. A gente tem inúmeros casos para falar, então eu acho que a gente tem que valorizar o nosso daqui e parar de ficar só olhando para fora, né? Então você acha que o maior legado que essas mulheres têm tido é ter essa conexão e essas histórias de sucesso para que elas possam transformar os negócios delas, né? Então, também isso é algo que eu não falei que é realmente muito relevante. Nós não nascemos fazendo network. A mulher nunca saiu do trabalho e combinou de ir num barzinho continuar a negociação. Sabe? Quantos negócios vocês já fecharam numa mesa de bar? Sim. Inúmeros. Quantas mulheres fecharam um negócio numa mesa de bar? Não chutaria 1%. Então, a gente está aprendendo a fazer network, a gente está aprendendo a se conectar do nosso modo. E a falar sobre negócios, né? Que a mulher, ela fala muito sobre família, religião, mas negócio, ela tem muito esse tabu de não falar, né? E o intuito do projeto do Lead Mulher, que até a gente, era uma dor nossa do Lead, Camorim, que era, quando eu chamei a Ana Flávia, a gente viu, até a Ana Flávia reclamava, Cledstone, mas o evento é à noite, é difícil a gente deixar os filhos, família em casa. Então foi quando a gente falou, Ana Flávia, vamos transformar isso aqui, vamos mudar. Então, a gente adequou a realidade da mulher, foi o que ela falou. A mulher quer qual o horário que ela tem ali, que ela deixou o filho na escola e ela pode sair um pouco da empresa e participar de um momento. Então, a gente conseguiu adequar a realidade dessa mulher para que ela pudesse participar mais e ter uma maior relevância no mercado nacional, né? No começo, assim, você via todo mundo chegava meio tímida, querendo entender o que era. Hoje, eu já posso dizer que elas são amigas e estão fazendo realmente negócio. E é isso que você falou. A gente fala muito bem sobre família, sobre espiritualidade, mas era um tabu falar sobre negócio, ou falar que você é boa naquilo, ou que você ganha dinheiro com isso. Isso é culturalmente, a gente vem de uma sociedade muito machista aqui no estado de Goiás, principalmente, mas a gente está quebrando isso. Eu falo que
Minha filha não vai viver isso que eu vivi, mas graças a nós que temos que fazer essa Fez a transição. transformação. Isso Ah. depende de nós. Excelente. E temos que te parabenizar, né, Flávio? Por ter aceitado montar no cavalo vendo só? arriado que Sentiu? passou e, Aí, ó, sentiu? e tá Mas fazendo ele teve que insistir, eu não tava querendo, não. Tá vendo só? fazer um trabalho brilhante. foi. Parabéns. Eu acho que você tá deixando um legado para essas mulheres aqui de E a Goiás. gente tem viu? que lembrar, foi uma iniciativa de um homem, um grupo de homens que viu essa necessidade. Então, isso tem que ser valorizado também. Que vocês que tomaram essa iniciativa, isso tem seu mérito. Parabéns. Obrigado. Mas vamos lá, Camorim. A gente sabe que hoje você tem uma agenda bem corrida aqui em Goiás, São Paulo e outros estados que você atende na sua carreira aí de executivo, de empresário, de pai também. O Camorim também é Sou pai, 13 aninhos. uma filha. E é difícil administrar, viu? Ser pai de menina separada é difícil, viu, Ana? Imagina- E a cidade, né? Não, imagina quando você ela tem 5 aninhos, tem que ir no banheiro. É. Qual banheiro eu vou? Mas teve que, isso é recente, essa adequação do Entendeu? banheiro, família, É, né? banheiro É, família. imagina. Entendeu? não. Você vai como no banheiro? Entendeu? bem Então complicado é um outro Pai- podcast. Vamos lá. Como ser pai de menina pequena. Sozinho. Pai Solo, separado, carreira pai solo de criança pequena, menina. Mas É um isso outro podcast. Mas isso é uma pauta legal, como É. criar meninas, Isso mulheres, né? Como pai, fortes, né? Como- incríveis. é isso aí, tá vendo? É importante falar sobre isso também. É difícil. Eu não quero que minha filha se cresça nesse ambiente pra ninguém ficar mandando nela, não, entendeu? Pronto. Essa história não tem, não. Então, vamos lá. A gente sabe dessa correria da sua vida, de sua agenda. E o que motivou também você aceitar esse desafio, né, de ser um presidente desse comitê novo, de lançar, né? Uma coisa é você pegar algum projeto pronto, outra coisa é a gente criar do zero Sim, e com transformar e fazer, dar muito tração trabalho. a esse projeto. É Foi muito muito trabalho, muito trabalho. energia, dedicação. Muito trabalho. Então, assim, o que te levou a aceitar, a montar nesse cavalo arriado aqui? Cleidstone, Goiás. eu acredito em algumas coisas. E dinheiro, para mim, não é a primeira pilastra na vida. Não é. Se você chegar aqui agora e falar o seguinte: você quer ser presidente da minha empresa para ganhar 1 milhão por mês? Eu não quero. Não quero. Não me motiva esse tipo de coisa. O que eu queria conquistar, eu já conquistei ao longo da minha vida. Então, hoje eu procuro os meus projetos para ter um legado. Então, na minha cabeça, é legado. Então, por exemplo, esse fórum de lead, ele vai seguir. Vão ter outros que vão vir, vão fazer melhor, mas o legado começou comigo. Esse é o ponto. A mesma coisa, Ana. Vão vir outras mulheres, até para fazer melhor, porque eu acho que quem Até vem pra tem que fazer renovar, melhor. até pra renovar, Tem que fazer né? melhor. Lógico, tem que fazer melhor. Eu não sou eterno. Mas o pontapé inicial do legado, eu tenho lá meu nome na plaquinha. Pronto. Esse é o mérito da batalha. Entende? Então, o desafio foi justamente isso, de criar o projeto, estruturar o projeto, pôr ele para rodar e criar uma história, iniciar uma história. E fazer com que as pessoas que passem pelo lead CEO saiam melhores do que elas Sejam entraram. transformadas, né, Camorim? Pronto. É o que a gente- Missão cumprida. É o que a gente vem falando, né? Desde que a gente conversou, né, Camorim? Essa transformação desses Pronto. empresários. O que É a isso aí. gente fala muito, né? Que o empresário, o executivo, ele é muito solitário, né? 100%. Então a ideia, Ana Flávia, a gente sempre falou, o Camorim, 100%. falou, ó, como a gente pode contribuir para o que você estava falando, eu sou muito sozinho, não tenho com quem, Isso, uma olha lá. mulher com quem conversar. Então a ideia desse grupo é poder, igual tem um das mulheres, delas poderem conversarem entre elas, quais são as dores dessas mulheres executivas. No comitê de CEO também quais são as dores desse executivo que está lá sozinho, sentado na cadeira aqui, no final do dia ele está com uma pilha de problema para resolver Isso. e é só ele Deus. Como que ele faz? Então a ideia desse comitê, quando o Camorim aceitou, é essa contribuição, esse é o legado É a que ele troca. quer deixar. E que a gente falou muito. O empresário sai muito de Goiânia, você falou muito bem, de valorizar o que está lá fora. A ideia do nosso projeto é que esses empresários de Goiânia sejam referência para que os de fora venham para cá. E não o contrário. Então, esse é o case inicial do nosso E você projeto. sabe que tem um detalhe importante? Eu acredito em algumas coisas. Eu acredito que eu só posso mentorar alguém se algum dia eu sentei na tua cadeira.
Você passou por aquilo, né, Se eu Camorim? não sentei na tua cadeira, para mim é coaching. Pronto, acabou, que tá lotado. Coach de livro, Não, né? tá lotado. Tá lotado, o trabalho deles, tá tudo certo, maravilhoso, ok? Só que eu não acredito que você vai me ajudar a dar o próximo passo se você não passou por isso. Não há credibilidade na fala. Meu pai falava muito pra mim, Camorim, assim, ó, ele passava meu pai tem a cabeça branquinha, igual neve, da cor dessa caneca. Ele passava a mão e falava assim, meu filho, ó, que você tiver isso aqui, você vai entender muita coisa, que é o quê? Experiência, Agora você vivência. entendeu, então. Agora eu tô entendendo. Cara, e é isso mesmo, a tua vida é essa. Exatamente. Veja você, quando você vai em várias situações, por mais que você seja formado em número 1 em Harvard, você nunca mandou ninguém embora. Você nunca negociou uma dívida com o banco. Você nunca passou uma crise. Então, veja só, eu vou dar um exemplo clássico para você. CEO que não passou por crise não sabe o que é ser CEO, cara. Você nunca viveu uma crise na sua vida? Ou você, 30 anos, você trabalhou no Google? Como se diz, minha mulher, você administrar uma empresa com o caixa cheio de dinheiro é Então, muito fácil. o Google é fácil, quando falta o claro. dinheiro. Aí é fazer a gestão, né? Como Claro. você gerenciar Mas a eu me crise. pergunto, alguém não passa por dificuldade no Brasil? Acho que Não, só os políticos. Talvez né? a Petrobras, ela é única. O correio, dólar, o correio é o único produto- que passa dificuldade. Produto em Correio dólar, tá aí. produto em dólar, monopólio de mercado, o dinheiro sobra. Era pra percebe? sobrar, né? Em tese, né? Entendeu? Agora, quando você trabalha num mercado de concorrência de igual para igual, como é que você faz? Vamos no seu mercado. Quantos nós temos aqui? Várias. Vários. Vários Não, players em bons. Goiânia, Vários. eu acredito que Vários. é muito mais complicado para todos, porque são Vários. muitos competentes. Aqui em To- Goiânia tem muito. muitas construtoras e Muito, incorporadoras Muito. super muito. competentes. Olha, os projetos aqui em Goiânia são maravilhosos, os muito. prédios. Então, assim, Muito. a Ana Flávia, que representa a Oliveira Melo, vocês têm que se desdobrar, né, Ana Flávia, para poder Muito. fazer um projeto novo, Muito. eficiente, com preço bom e que Muito. consiga atender o mercado, né? Então, assim, Muito. desafiador. a eficiência tem que ser cada dia superior. Então, você veja só. Então você trabalha com margens muito apertadas e o segmento da Ana é um segmento alavancado. Não é um segmento abundante de caixa de Não é de tecnologia, né? 50% Não é de, de tecnologia. margem, de margem. Você percebe? Então é sempre na risca. Sempre na risca. Não pode errar. Tem que ter muita gestão. Então, Não pode exatamente, esse é o ponto. Você percebe? Então, como é que a Ana pode mentorar alguém se ela nunca viveu isso? É isso que eu acredito e isso é o legado que eu acredito do Lead CEO. Por isso que nós queremos mentorar os nossos associados, para que eles troquem com a gente a mesma experiência que eles passem por lá. Esse é o objetivo. Excelente. Acho que esse é o principal objetivo de um executivo de sucesso, né? A gente vê grandes nomes aí, é deixar legados, né? Não é só fortuna. Fortuna acaba, mas quando você deixa um legado, uma história, ela não apaga. Não. As pessoas falam nela, vira livro, vira filme. Isso aí não tem preço, né, para as futuras gerações. Mas agora vamos falar um pouco do amanhã, né? A gente falou do passado, Vamos. falou do projeto do Lead, o que aconteceu. Agora vamos falar um pouco do futuro, né? Principalmente para o Camorim, que está Chegando nascendo agora, né? agora. O Chegando comitê agora, dele é né? neném ainda. Chegando agora. A gente fez só um evento, né? A gente fez um evento um brilhante evento de lançamento. Marcelo com Tabac, o meu colega de Tabac, né? conselho, muito presidente legal. da Faber-Castell, uma história brilhante, né? Empresa de mais de 200 anos, né? 268. Foi antes de Napoleão Bonaparte. Então, uma história incrível, né? Total. Na nona geração, então assim, não é Empresa qualquer, alemã, germânica. então, não é qualquer empresa para chegar nesse passo. Vamos inverter aqui agora, começar com o Marcelo aqui, com o Camorim. Camorim. Gosta Ia de ser tirar chamado meu Camorim. nome, Marcelo. Não gosto de Marcelo. Nunca ninguém me chamou de Marcelo. Camorim. Meu amigo, você também me encontrando na rua, você não me chama de Marcelo, não, hein? Entendeu? Chama de Camorim, porque eu não olho para Marcelo. Vamos É lá. uma figura. É uma figura. A figura, nosso Camorim. Camorim, então vamos lá. O que você enxerga? O que você está projetando aí para que todos possam conhecer um pouco e participar, né? Quais são os próximos passos? O que você está planejando para que o Lead CEO
seja um legado na vida desses empresários Então, goianos. você sabe que, conversando aqui com meu amigo, que está nos vendo agora, quando nós assumimos esse desafio, eu sempre acreditei que um modelo perene é um modelo padrão mercado. Eu sempre acreditei nisso. Então, como é que o mercado trabalha? É assim que eu vou trabalhar. Pronto. Então, quando nós chegamos lá no Lead CEO, vamos adotar um padrão mercado. Ponto número 1. Tem conselho? Não, não tem conselho. Vamos montar um conselho. Quem serão os conselheiros? Serão vocês, associados. Vamos escolher as pessoas dentro do perfil, quem queira, quem não queira, que tenha senioridade para contribuir, como é uma empresa profissional. Da mesma forma. Até porque, Camorim, para participar do comitê, né? Quem estiver nos ouvindo aí e quiser participar, passa por um processo seletivo, né? Sim, Para poder claro, entender quem é esse claro. empresário, Ele precisa contribuir. qual que é o momento de empresa que ele Isso. está, o que ele pode contribuir com os outros empresários, porque lá não é só venda, eu vou lá vender meu negócio, não é só, cada um é um não. momento de vida. E é contribuição. O que eu posso contribuir com outro empresário? Qual É o meu isso aí. conhecimento? Qual o momento meu de empresa que eu estou Sim, que eu posso contribuir? exato. Então é muito isso, né, Camorim? Exato. Então, essa que é a ideia. Então, no primeiro momento, você constitui um conselho como é a Petrobras, como é a Vale do Rio Doce, qualquer empresa. Pronto. Ou até a empresa goiana, o Grupo Soares, é assim que funciona. Então, temos um conselho com membros independentes. Ok. Passo número 1. Passo número 2 é tentar passar para o nosso associado aquilo que eu passei sozinho. Percebe? Então, as decisões que eu tive que tomar, eu tomei elas solitária. E dessas decisões solitárias, eu errei também. Eu errei. E tive que aprender na dor. Ninguém me orientou. Não teve jeito. Então, este passo a passo é passar os meus 37 anos de carreira de todos os cargos e todos os momentos de companhia. Se você quiser falar empresa em crescimento, já passei. Quer passar empresa em RJ, já passei também. Você quer saber como é que tira uma empresa RJ, já passei também. Você quer saber como é que faz uma estagnação de uma companhia depois colocar na rota de crescimento? Bacana. Como é que você faz? Posso dar um exemplo clássico aqui, que não é segredo para ninguém. Eu sou conselheiro da GSA já há 15 anos. Um orgulho, meu amigo Sandrinho Mabel foi o cara que abriu a porta para mim. Eu sou extremamente grato a ele. Ele abriu essa porta para que eu pudesse ser conselheiro em 2008, lá atrás. Cheguei na GSA, era 50 milhões por ano. Hoje são 500 milhões por ano. Então evoluiu muito. Então eu participei desse Contribuiu crescimento. com esse crescimento. Com esse crescimento. Percebe? Então, cada momento é uma história. Então, o objetivo do Fórum de CEO é você criar boas práticas de mercado e você mentorar aqueles CEOs que estão solitários hoje na cadeira de CEO. Principalmente as empresas regionais. Porque a regional, ela tem quem? O filho, que é o CEO. Ou o filho, que é o herdeiro. E ele troca com quem? O pai dele. Quem é o pai dele? Nasceu lá em 1970, 1980, e não tinha nem inteligência 60, artificial. né, Camorim? E não 1960. tinha nem inteligência artificial. Quer dizer que ele é incapaz? Não. Não quer dizer que outra ele é incapaz. geração, hein? O mercado mudou. O mercado mudou. E mudou muito forte. Então esse é o nosso objetivo, de mentorar essas pessoas e criar boas práticas. E a gente vai ter também, né, além dos eventos, além do conselho, além da mentoria, né? Inclusive a gente vai ter uma mentoria agora, a primeira mentoria, para que possa, viu, Ana Flávia? É o que a gente está falando dessa troca ali, essa mentoria, esse momento de troca de experiência, de dor. Qual que é a minha maior dor hoje que o Camorim pode contribuir? Então vai ter uma roda ali de empresários para que a gente possa trocar essas dores, quais são as dores daquele momento. E poder escutar do outro ali como que ele reagiria, como ele tomaria decisão em cima dessa dor. Então isso conta muito, isso é um erro que um empresário teve e ele traz para você. Olha o tanto que você economiza de não poder errar, não gastar um dinheiro desnecessário. Então isso aí vai contribuir muito. Você sabe que é um negócio inteligente, que eu aprendi isso na porrada também. Inteligente é aquele que não aprende com os seus erros, né? Inteligente é aquele que aprende com os erros dos outros. É mais barato, Então, né? mas eu demorei tanto para aprender isso e, quebrei muito a cara nessa história. Porque a gente nasce naquela história, né? Não, você tem que aprender com os seus erros, viu?
Não, alguém falou, não, você é burro. Tem que aprender com os erros dos outros que dói menos em você. Eu falei, putz, é Aí. isso aí. É isso Bacana, aí. cara. Beleza. E Ana, vamos lá. Você que já está aí há 1 ano e pouco no Lead Mulher, quais são os planos, né, e as expectativas do Lead Mulher para fortalecer essas mulheres aí nos próximos anos? O que você tem de projeto aí do Lead Mulher para essas mulheres? Bom, eu acho que a gente está fazendo um trabalho bem legal. É realmente continuar trazendo nomes e experiências ainda melhores. É, imersões, talvez, né? Com alguns temas. Sempre preservando aquela questão nossa de horário, de adequar a nossa realidade. Mas o que eu sempre falo é que eu não quero que o Lead Mulher seja sobre mim, seja sobre todas as mulheres que fazem parte. Então a gente começou de uma forma mais sutil, mas é um projeto que eu quero que cada uma seja a anfitriã de um evento. Isso para mim é muito importante, que ela traga nomes legais, e isso vai dar outra cara também para o Lead Mulher, ele não seja só a minha cara. Eu acho também outra coisa muito legal que a gente faz é tentar fazer os eventos nos espaços das nossas filiadas, porque assim a gente passa É a legal. conhecer Legal. o negócio uma da outra. Porque, Mais íntimo, né? não, e assim, a gente já fez. Pertencimento. Né? E isso gera negócio É. também, porque às vezes eu não iria, por exemplo, a gente teve um evento na Gruta, que é uma marmoraria lindíssima, De uma afiliada de nossa, uma né? afiliada nossa. E ficou tão lindo a gente fazendo aquele encontro no meio dos mármores. E quantas mulheres não falavam, Não nossa, conhecia, né? porque Não você conhecia. realmente você não vai falar, nossa, hoje eu vou visitar uma marmoraria, Você só do vai ter o nada, né? arquiteto, né? Quando você vai construir. Só quando você tá Isso, fazendo. mas às vezes aquilo ali já abriu É verdade. portas, as pessoas olharam, Uma ela boa tava. ideia, uma boa ideia. Isso, então assim, a gente já teve em concessionária que você às vezes, opa, será que é a hora de eu trocar de carro? Deixa eu entender isso aqui um pouquinho mais. Então, isso é fomentar o negócio de uma forma sem ser forçada, natural, e a gente continuar trabalhando Dentro da incorporadora da Oliveira Melo, que lá é maravilhoso, espaço OM, Galeria OM. Cleistone, a gente já Galeria OM. fez o rebranding, mas a gente teve essa oportunidade. Para mim também foi muito legal. Quantas pessoas não conheciam o meu negócio? Quantas pessoas não sabiam o que era a OM Incorporadora e hoje associaram, quando vê um prédio ou um anúncio de um apartamento, de um empreendimento, já se conectou à minha Sim. marca e passa a ter uma confiança maior e um interesse maior. Eu passo a ter uma credibilidade Sim. maior com essas outras mulheres, que são mulheres fomentadoras são formadoras de opinião, isso. né? E então, para todas nós, isso é muito importante. E eu quero realmente trazer mais mulheres, que igual eu falo, eu não conheço todas, eu preciso que nós, a gente faça o Lead Mulher funcionar, então eu preciso que todas abracem, tragam mais gente, porque nós somos desunidas, sim, e nós somos solitárias, sim. Então a gente precisa de uma ajudando e apoiando a outra para nos unirmos e fazer uma história ainda melhor no próximo ano. Excelente. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo mais uma vez aí. Tem só agradecer tudo que você está fazendo. E essas mulheres, eu acho que elas agradecem muito a você. Gente, olha lá, o pessoal já está fazendo assim para mim, ó. Que tá acabando o tempo. Mas Só essa é pra uma gente- pergunta boa para você agora. Eu tô aqui pensando, a gente está batendo um papo, trocando uma ideia, natural que esse é o podcast. Mas eu acho que faltou uma palavra-chave, acho que é você que tem que responder isso. O que é o lead? O lead, Porque esse vídeo está rodando o mundo. E às vezes o colega que está nos vendo agora, ele fala, ah, não, mas tá bacana, ele vai associar com o João Dória em São Paulo. então, O que é o lead? como slogan, é grupo de líderes empresariais. Eu acho que como história que a gente está fazendo aqui, ele é um grupo de líderes mesmo, mas eu acho que ele é muito... A gente é muito, que a Ana Flávia falou, formar, você também falou, né? Deixar legado. Eu acho que tanto nós quanto líderes que estamos à frente do lead, quanto quem participa do lead, também está deixando um legado de contribuição, que a gente tem muita troca de experiência, a gente faz eventos de empresas dos nossos filiados. A gente tem aqui, ó, nosso patrocinador Everest Digital, o maior data center do Centro-Oeste, um prédio maravilhoso, tecnológico. Então, assim, a gente faz eventos lá dentro.
a gente fez dentro do Lar, advogados, entre outros. Então, eu acho que o LEAD é esse legado que a gente vai deixar para os nossos empresários goianos. Eu acredito que, se eu falar assim, uma palavra, eu acho que é o legado, contribuição. Entendi. E quem pode se associar ao lead? Porque às vezes o rapaz está olhando ali, a moça está falando, nossa, eu gostei da Ana, viu? Legal. Como é que eu faço? Eu dou um direct? Como é que eu faço nos Então, comentários? a gente tem as redes sociais, né? Como é Tem que do quer LEAD. entrar no lead mulher? Como é que faz Tem isso? Lead Futuro, tem do Lead Mulher, tem o do Lead. Então, vamos deixar a Ana falar do Lead Mulher. Tem um Instagram do Lead Mulher, né? Isso, a gente tem o Instagram, Lead Mulher Goiás, né? Aquela que nem aprendeu direito. E lá você tem o link que cai direto no WhatsApp da nossa Luísa, executiva, né? que é nossa executiva, que vai estar respondendo vocês. E, bom, se você tiver também alguma amiga que é filiada, associada, pode já pedir para ela ser o canal direto também. Por direct, de todo jeito, a gente vai estar dando um jeito de responder e vai ser um prazer recebê-las. Tem o Instagram do Lead Goiás, né? Que tem todo esse projeto que a gente faz aqui em Goiás, que é @Lead Goiás. Entre lá, conheça um pouco mais e venha participar. E venha deixar o seu legado também. Camorim, eu acho que pra gente encerrar, já passaram a faca no puxando a pescoço aqui um orelha monte já. de vezes, já. É que você não para de falar. O papo tá bom, tá? O papo tá bom. Você fez a pergunta pra mim, agora eu vou inverter. Pode inverter. Eu acho o que vocês acreditam que o Lead pode contribuir na vida desse empresário? Começar para nossa Lead mulher aqui. O que você acredita, em poucas palavras, Ana Flávia? O que o Lead pode contribuir para essa mulher? Qual a mensagem você deixa para que essa mulher venha participar do Lead mulher? De tudo que a gente falou, de legado, o que é a mensagem que você deixa para essa mulher? Apertei agora, né? Uma mensagem é pesado, mas assim, é o que eu levo para minha vida e eu acredito que pode fazer sentido, talvez. A gente tem que ter propósito, né? De ter algo além do dinheiro. E eu acho que quando a gente faz tudo com propósito, faz sentido dentro do que a gente quer para nossa vida, isso vai fazer sentido no nosso negócio e isso vai fazer diferença na sociedade e vai dar certo. Eu acredito muito que a gente tem que... O que eu faço aqui hoje é por propósito. Excelente. Você, Camorim, qual que é a mensagem que você deixa aí final? Eu vou até aqui afastar porque eu vou falar com meu amigo aqui, vou falar aqui, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Mas perto do microfone. Pronto, perto do microfone aqui, ó. Deixa eu te falar uma coisa para você, meu amigo. Olha só. Se você quer trocar experiências múltiplas, em determinado momento que você está agora no teu meio empresarial, seja empresa de dono, seja o teu filho, você está com problema com a tua mulher na empresa, porque todo mundo tem problema com a mulher na empresa, ainda mais quando trabalha marido e mulher junto, percebe? Se você está em crise, se você não está em crise, se você está endividado, qualquer problema que você venha a ter, entre conosco, porque o que nós vamos trocar com você é uma experiência diferente da sua, percebe? Você também deve ter 30, 40 anos de carreira, que está me escutando agora, 29, 25, tá tudo bem. Eu também tenho 37. Só que uma experiência, de repente, diferente do que você teve. Então essa troca é o que vai te abrir os olhos. E eu vou só apimentar para que você venha, entra lá no site, no Instagram do Lead Goiás e faz esse comentário e manda essa pergunta para mim. Eu vou te dizer agora. Se você, que é uma empresa regional, e você está pensando em expandir fora do seu território e você achar que você vai crescer com capital próprio, então você pode se preparar porque você é um sério candidato a grave endividamento. Se você não acreditou nessa história, tá tudo bem. Faz a pergunta para mim lá no direct do Instagram do Lead que eu vou te responder pessoalmente porque você não deve fazer isso se você não quiser quebrar a cara. Você tá vendo como a gente pode trocar experiência? Isso aí, hein? Nada como ter um conselheiro Camorim na mesa, aí é outro nível. Gente, só para encerrar, não posso deixar de agradecer os nossos parceiros, né, do Lead Goiás, né, Ana Flávia, que acreditam no nosso projeto, que está com a gente, começando pela Everest Digital, como eu falei, hoje é o maior data center do Centro-Oeste, empresa super tecnológica, nosso parceiro, no podcast, então, o Limpa a Gin, história dele, né? Limpa Gin, a empresa que faz a limpeza aqui de Goiânia, um trabalho maravilhoso, Lara Advogados, do Rafael Lara, Presidente nosso da grande OAB. parceiro, presidente da OAB, Baker Tilly, do Otaniel, empresa de auditoria e consultoria, CSM Engenharia, empresa nossa, no qual eu sou o CEO,
Calas, do nosso sócio, empresa de mídia do aeroporto, Mauro. Então, para finalizar agora, né? Que estão ali já chamando, o Michel está chamando nossa atenção já. Flávio, obrigado. É uma honra ter você no Lead Mulher, é um prazer, satisfação. Tudo que você vem fazendo nos deixa muito feliz e enriquece esse trabalho do Lead Goiás. Obrigado por toda a contribuição e por participar aqui do nosso primeiro podcast, que vão ser muita história bacana vai vir. Vamos trazer convidados, nossos filiados, vai ter muita história bacana. Você também, Camorim, brigadão pela sua contribuição, ter montado no cavalo arriado aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos dar mais cavalo. A Ana, não conhecia, já conhecia você há um tempo, mas prazer, espero aí contribuir. O meu objetivo é contribuir, seja no Lead Mulher, seja no Lead Futuro. O importante é contribuir, porque se é uma coisa que eu não levo dessa vida, é carro, barco e casa. O que eu levo são os bons exemplos que eu deixei aqui. É isso que eu levo dessa vida. Meus amigos, entre nas nossas redes sociais, conheçam um pouco mais do Lead Goiás e venha participar conosco do Lead. Obrigado a todos. Um abraço.